Finalmente, Guilherme Boulos saiu da toca, meus caros, e resolveu fazer um evento público ontem. E a gente vai trazer para vocês aqui, porque é relevantíssimo que o Guilherme tenha feito uma palestra dessas ontem, tá, gente? Foi em São Paulo, o nome do evento é Futuro é Nosso. Vamos ver o discurso dele, depois eu vou fazer meu editorial. Vamos lá. Salva de palmas, nosso companheiro Guilherme Boulos. Bom dia, gente. Boa noite, gente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer cada um e cada uma que veio aqui hoje, porque sabe que a eleição acaba, mas a nossa luta continua, os nossos sonhos permanecem de pé, e isso para nós é o que mais importa. Eu queria também agradecer de coração todos os partidos que construíram com a gente essa campanha, todos os movimentos sociais que construíram com a gente essa campanha, toda a militância, e aqui faço questão também de prestar uma homenagem a um companheiro dirigente zonal do PT que nos deixou ontem, o companheiro Adalto. Uma salva de palmas. Muito bom, Guilherme. Ao Adalto, que foi um guerreiro também na construção dessa campanha. Eu quero, acima de tudo, iniciar essa fala e este nosso encontro agradecendo a militância que nos últimos meses se mobilizou nos 4 cantos dessa cidade para que a gente pudesse ganhar essa eleição. Ser militante de esquerda, e quem está aqui ser militante de esquerda é uma das escolhas mais incríveis e mais difíceis, mais bonitas que um ser humano pode fazer. Porque significa a gente dedicar muitos dos melhores anos, das maiores energias da nossa vida para se dedicar a algo que não é nosso, algo que não é só o nosso umbigo. A gente que muitas vezes a gente nunca conheceu e nem vai conhecer. Significa dedicar nossa vida a um sonho de justiça social. E a militância de esquerda, a gente sabe, planta. Planta esperança, planta sonhos. E uma eleição, um mandato, um governo passa. O que a gente planta fica. E, às vezes, quando se planta ódio, medo, como a extrema-direita faz nesse país e no mundo, floresce mais rápido. Erva daninha cresce rápido. Quando a gente planta esperança, por vezes, demora mais para florescer o que a gente quer. Mas não tenham dúvida, em momento nenhum, que irá florescer. Não tenham dúvida, em momento nenhum, que por mais que uma eleição passe, por mais que a gente não tenha o resultado que a gente queria e que a gente lutou de corpo e alma para que tivesse, o futuro vai ser nosso. Porque a gente segue construindo. Eu duvido qualquer outro campo político que depois de perder uma eleição juntaria o seu time de cabeça erguida para discutir desafios dos próximos passos do futuro. Tá dando uma travada na transmissão, né, gente? Deixa eu dar um pouquinho. Simplesmente para obter um cargo, para o poder. Nós disputamos a eleição porque a gente sabe que a política eleitoral é um instrumento potente para poder mudar a vida das pessoas. E foi para isso que a gente lutou. Mas a gente sabe que eleição se ganha e se perde. E que existem formas de ganhar e de perder. Há aqueles que perdem a eleição e perdem junto a moral. E há aqueles como nós, que perdemos a eleição, mas saímos de cabeça erguida, porque a gente não abandonou aquilo que a gente acredita.
Aqueles que perdem a eleição e não reconhecem, atacam urnas, querem dar golpe. Nós vimos isso. E há aqueles que perdem a eleição e reconhecem. E mais do que isso, tiram as lições para que a gente possa compreender e entender em como fazer diferente para ganhar no futuro. Nós precisamos, antes de tudo, gente, nessa batalha que a gente travou juntos, nas ruas, no olho, saber para quem que a gente perdeu essa eleição. Nós perdemos essa eleição para uma máquina extremamente poderosa. Não foi para um outro candidato. Nós não perdemos essa eleição para o Ricardo Nunes. Nós perdemos essa eleição para uma máquina, e vocês fizeram campanha e viram que não teve pudor de usar a Prefeitura de São Paulo e todo o dinheiro imaginável para poder nos atacar. Para retirar à luz do dia material de campanha nosso das ruas. Para inventar nas associações, nos bairros, que se a gente ganhasse, ia fechar creche, ia tirar leite, ia acabar com programas sociais. Todos vocês ouviram isso ao longo da campanha, convencendo as pessoas a virem conosco. Nós enfrentamos um projeto que queria usar e quer usar a cidade de São Paulo como trampolim para uma tentativa de retorno da extrema-direita em 2026. Nós enfrentamos todo tipo de mentira, coisa que nunca se viu nessa eleição. Ontem eu conversava com o presidente Lula, lá em Brasília, e ele me disse: "Senhor Boulos, eu já disputei muitas eleições na vida, mas eu nunca vi, mesmo com o que a gente viveu em 18 e 22, um nível de mentira e de ataque tão baixo e tão ofensivo como o que aconteceu em São Paulo esse ano. Laudo falso. Vinha o governador do estado no dia da eleição... Mentiroso! ...inventar uma mentira e cometer um crime eleitoral. Nós vimos isso. E a justiça eleitoral sem fazer nada. Nós vimos o que se juntou, o tanto de forças econômicas, políticas, midiáticas que se juntaram, porque sabiam o que estava em jogo nessa eleição. Mas que fique para eles o recado. A gente sabe, está vendo uma ofensiva da extrema-direita. Todo mundo viu o que aconteceu nos Estados Unidos ontem. E animou uma turma do lado de lá a querer dizer que o inelegível tem que se tornar elegível para ser candidato. Eles vão ter que passar por cima da gente, porque não vai ser. Não vai ser. E mais que isso, o Tarcísio que bote a viola no saco, porque não será presidente da República desse país em 2026. O momento agora... Tem que começar a campanha para 28 e para 26 também. Entender o que aconteceu, fazer uma leitura sincera, franca, humilde, mas, ao mesmo tempo, juntar nossas forças, reorganizar o campo da esquerda para travar as batalhas que a gente precisa, para reverter esse cenário e para reeleger o presidente Lula em 2026, voltando às direitas de novo. Esse é o desafio que a gente tem pela frente. Agora, a gente precisa saber que, para isso, nós vamos precisar travar uma batalha desde já. É pensar no nosso desafio para 2025. É pensar no nosso desafio para a semana que vem. Sim. Não é só pular essa eleição. O que aconteceu e o que tem acontecido nesse último período é que nós vimos
a extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, conseguindo ganhar força na disputa de valores na sociedade. Bom dia, Xandá. Na disputa de ideias da sociedade. O que disse aqui a Erika Hilton. Quando a gente olha, e todos aqui fizeram campanha, e a gente vê... Aqui no canal também. Que teve gente em favela, em ocupação irregular, que dizia que votava no nosso adversário com medo de ocupação e de invasão, é que em algum lugar a gente errou. Quando a gente vê gente que usa o SUS, que tem filho na educação pública, e vota num candidato que defende Estado mínimo e privatizar tudo, em algum ponto a gente errou. Quando a gente vê aquele trabalhador mais empobrecido, que depende dos programas sociais, e que muitas vezes não votou na gente por medo do comunismo, é que em algum ponto a gente errou. O caminho mais fácil é querer culpar o povo. Lucão, bom dia, querido. Obrigado. Seria também o caminho mais covarde. E da gente pode-se dizer o que for, menos que nós somos covardes. Nós não formamos covardes na nossa trajetória. Exatamente, Boulos. Então, meus companheiros, a reflexão que eu queria fazer com vocês aqui hoje, para a gente pensar o nosso futuro, quando a gente faz um balanço e uma análise, não é para ficar se autoflagelando. Já basta quem quer nos atacar e que a gente desapareça, e não são poucos. Quando a gente faz um balanço e uma análise, é isso aí, meus para a caros. gente entender onde a gente precisa melhorar, corrigir rumos, para obter vitórias lá na frente. E a gente precisa, urgentemente, esse é um desafio de campo, de militância, travar essa disputa cultural, travar essa disputa de valores, olho no olho com o nosso povo, de forma corajosa, de forma honesta, de forma humilde, sem achar que somos donos da verdade. Mas eu tenho muita confiança e muita convicção que se a gente fizer do jeito certo, com a linguagem certa, se a gente se dedicar a isso de corpo e alma, nós temos todas as condições de mostrar para o trabalhador e para a trabalhadora da periferia dessa cidade e das periferias... Obrigado, Xandá. Transmissão do Boulos deu alguns probleminhas, né, gente? De um individual, de uma fábula, de que a sociedade do cada um por si é uma sociedade sem direitos, é uma sociedade sem SUS, é uma sociedade sem escola pública, é uma sociedade sem aposentadoria, é uma sociedade sem proteção social. Nós precisamos ir e dialogar isso de forma franca com o nosso povo. O desafio que está colocado hoje, para que a gente consiga reverter esse quadro que as eleições desse ano mostraram, e não só aqui em São Paulo. É lógico, a nossa campanha aqui em São Paulo era que tinha mais visibilidade no Brasil, pelo que representa a cidade de São Paulo, pelo desafio que estava colocado aqui. Mas o nosso campo político sofreu uma derrota nacionalmente. A extrema-direita cresceu. E o desafio que nós temos para reverter esse quadro, organizar o time e ter no foco a missão que nós temos de reeleger o presidente Lula em 2026. Isso aí. É o caminho para impor uma derrota para a extrema-direita. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Quem pode nos livrar da extrema-direita, seja a extrema-direita raiz e virulenta, seja a extrema-direita que come de garfo e faca, mas que é violenta igual. Quem pode livrar o Brasil desse caminho de barbárie e fundamentalismo é o nosso presidente Lula, e nós temos que estar de fileiras cerradas.
para poder construir a sua campanha de derrota da extrema-direita em 2026. Mas, para isso, a gente precisa fazer a nossa lição de casa. Sim. Nós temos que fazer, buscar alianças, ocupar as redes, buscar ampliação, mas a esquerda precisa fazer a sua lição de casa, que é disputar ideias, valores, palmo a palmo, nas periferias e no seio do nosso povo. Que a gente conseguir reorganizar o movimento de trabalho de base desse país, como nós já fizemos tantas e tantas vezes em outros momentos da história, para um diálogo olho no olho, franco, verdadeiro com o nosso povo. E um movimento dessa natureza não pode ser um movimento de um partido, não pode ser um movimento de um movimento social. Tem que ser algo que nos unifique, que unifique o nosso campo, que a gente tenha o juízo de colocar as diferenças menores de lado e agir de forma unitária para realizar a missão que a gente tem. Acho que deu uma travadinha aqui, deixa eu seguir aqui um pouco. Como a gente fez na campanha aqui. Só que isso não pode ser só nos 3 meses de uma campanha eleitoral. Isso tem que ser algo permanente. Que a gente vá lá, ouça o que a gente quer e o que a gente não quer. Seja parabenizado e seja xingado. Que a gente tenha a capacidade de escutar. Imaginem, essa militância que está aqui, e outros milhares de militantes que não puderam vir aqui hoje, mas que estão conosco, indo para cada praça, para cada bairro, para cada periferia dessa cidade, debater com o povo em praça pública. Imagine fazer isso não só no ano de eleição, mas fazer isso agora no final do ano, fazer isso no ano que vem, ao longo do ano todo, conversando com as pessoas. Eu acredito de coração que o desafio que a gente tem nesse momento não é simplesmente a gente pensar no que a gente vai fazer daqui a 2 anos na próxima eleição. É o que a gente tem que fazer amanhã, depois de amanhã e no ano que vem, para que daqui a 2 anos a gente tenha um outro resultado, para que a gente consiga derrotar a extrema-direita na base da sociedade. Disputar os nossos valores e as nossas ideias na base da sociedade, e não só em momento eleitoral. Nós vamos ter muitas lutas para travar, não tenho dúvida. Nós perdemos a eleição em São Paulo, mas eles que se preparem, porque aqui vai ter movimentos, lutadores, militantes, parlamentares e um campo político aguerrido para não aceitar que eles retirem nenhum direito do povo. Aqui vai ter uma oposição firme, forte. Firme e forte. O som está indo meio fora. Isso que cometeu crime eleitoral no dia da eleição. Não, Toninho Vesco. Se alguém tem que ser caçado, é o Ricardo Nunes, que foi o beneficiário do crime eleitoral dele. Não o Toninho Vespo, nem nenhum vereador do nosso campo. Então, meus companheiros, a eleição termina, mas a nossa luta segue. E é muito importante que a gente esteja unido, no mesmo espírito, com a disposição de disputar sentimentos, paixões, ideias, em cada canto dessa cidade, entendendo do nosso desafio de, no próximo período, reorganizar o nosso povo, reorganizar as nossas lutas, em São Paulo e no Brasil, e de cabeça erguida, com muita coragem, a gente apresentar um outro projeto, reverter essa maré. A gente nunca escolheu o caminho mais fácil da história. Para nós, nunca foi fácil. A gente aprendeu a lidar
com derrota, com ataque, com injustiça, desde o dia em que decidiu ser militante de esquerda. Porque é contra isso que a gente lutou sempre. Se eles acham que é uma derrota eleitoral que vai nos abalar, eles estão muito enganados. A gente vai continuar plantando e o futuro que a gente quer construir exige coragem. Coragem para usar, coragem para se reinventar e coragem para que essa militância que está aqui, para a militância de esquerda espalhada nos 4 cantos desse país, possa cumprir essa tarefa de entender o que nos trouxe até aqui e de dialogar com o povo do fundo da nossa alma, de cabeça erguida, de coração aberto, para que a gente consiga disputar ideias, ganhar a próxima quadra da história, derrotar a extrema-direita e reeleger o Lula em 26. Tamo junto, companheiros e companheiras, até a vitória e obrigado por tudo, pela luta de vocês, pela militância de vocês, e saibam que aqui vocês vão ter sempre um companheiro aguerrido e corajoso pelas ideias que a gente acredita. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.